Fala pessoal, estamos iniciando aqui as nossas aulas sobre os números inteiros, como vocês podem acompanhar aí no nosso quadro e também através das próximas aulas, a partir dessa. Então, começando por essa aula, vamos falar o que são os números inteiros. Como vocês podem me acompanhar aí no quadro, os números inteiros são os números positivos e negativos, que não apresentam parte decimal, e o zero. Estes números formam um conjunto dos números inteiros indicados pela letra Z, como vocês podem ver abaixo, né, no pergaminho aqui, tá certo? Eles não pertencem aos números inteiros, é importante destacar as frações, os números decimais, ou seja, os números com vírgula, os números irracionais e os complexos. E o conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira, né? Que é essa maneira que vocês veem aqui no pergaminho, pela letra Z, e observem que temos o zero e para a direita temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ao infinito. E para a esquerda a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 ao infinito também. Então, de maneira bem resumida e bem simples, o que são os números inteiros? Eles são os números positivos junto com o zero e negativos. Basicamente, são esses números, positivos e negativos, e o zero também. É importante destacar isso, até porque o zero ele nem é positivo nem é negativo, mas todos os números à sua direita são positivos e todos os números à sua esquerda são negativos. E os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos. Sempre ele aparece. Enquanto que os números inteiros positivos podem ou não vir acompanhados do sinal de mais. Então, pode aparecer mais 5 ou simplesmente 5. Ok, pessoal? Importante demais destacar isso. Os números inteiros negativos, eles sempre têm que aparecer com o sinal de menos. Já os números inteiros positivos, eles podem ou não aparecer com o sinal de mais. Se aparece, está tranquilo. Se não aparece, é um número positivo, ok? E o zero, ele é um número neutro. Então é importante destacar que o zero ele é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo, ok? Ele é o único número no conjunto dos números inteiros que ele nem é positivo nem é negativo, ele é neutro. E inclusive também na reta numérica, ele é o nosso ponto de origem para fazer os cálculos e as atividades, né, que envolvem esse conjunto de números. E a relação de inclusão no conjunto dos inteiros envolve também o conjunto dos números naturais, representados pela letra N. O conjunto dos números naturais, basicamente, é o conjunto que envolve 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai ao infinito e além. Ok, pessoal? E todo número inteiro, ele vai possuir um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4, já o seu sucessor é o menos 2. Só para vocês mais adiante vão entender isso, né? Quando eu for falar sobre número oposto e simétrico e também o módulo de um número inteiro. Então, vocês vão entender melhor isso de sucessor e antecessor no conjunto dos inteiros melhor nas próximas aulas. Mas só para dar um exemplo para vocês, temos aqui o 0, 1, 2, 3 e vai ao infinito. E menos 1, menos 2, menos 3 e vai ao infinito também. Quando a gente fala dos números inteiros positivos, quem é sucessor e quem é antecessor, normalmente a gente vai do zero para a direita. Então, se a gente vai do zero para a direita, por exemplo, o número 2, o seu sucessor é o número 3. Ele é o próximo número depois do 2. E o seu antecessor é o número 1. Ele é o número anterior ao número 2. Isso considerando que estamos indo do zero para a direita. Ok, pessoal? Já se a gente vai do zero para a esquerda, ou seja, os números negativos,
Então, temos o seguinte, estamos indo do zero para a esquerda, e, por exemplo, o menos 2, o seu antecessor é o menos 1. O menos 1 é o seu antecessor, enquanto que o seu sucessor é o menos 3. Observem que mudamos a direção. Se a gente está falando dos números inteiros positivos, a nossa direção de sucessores é para a direita e de antecessores é para a esquerda em direção ao zero. Já se a gente está falando dos números inteiros negativos, a nossa direção é indo do zero para a esquerda. Então, os nossos antecessores é indo de volta para o zero, enquanto que os sucessores é prosseguindo para a esquerda. Ok, pessoal? Espero que tenha dado para vocês entenderem isso melhor. Quando a gente for estudar sobre os números inteiros na reta numérica, vocês vão entender um pouco mais essa questão aqui e também outros aspectos, né, que envolvem o conjunto dos números inteiros. Sobre esse conjunto numérico, ele surgiu com a necessidade do ser humano de representar quantidades menores que o zero. Durante os estudos da aritmética, foi necessário desenvolver conhecimento envolvendo números negativos, e é possível realizar operações como adição, subtração, multiplicação e divisão com os números inteiros. Então, basicamente, essa aula é sobre o que são os números inteiros. Nas próximas aulas, a gente vai estar fazendo os aprofundamentos, ok?